Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos fazer uma série, Todas as aulas relacionadas à função, sendo que a primeira dessa série vai ser função do primeiro grau ou função afim, que vocês já viram lá no primeiro ano, mas que será reforçado agora também no terceiro ano, tá certo? E, inclusive iremos encaixar dentro dessa aula algumas questões de Enem e outros tipos de questões para sabermos como é que ela geralmente se apresenta nesses tipos de questionamentos, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar então com essa questão aqui do Enem de 2017. Observem. Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X e Y alugarão cada um deles um carro. Fizeram previamente cotações com as mesmas 3 locadoras de automóveis da região. Os valores dos aluguéis estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de quilômetros percorridos e N o número de diárias pagas pelo aluguel. Então, a empresa 1 trabalha com a seguinte fórmula, veja só, que será o valor cobrado em real pelo aluguel do carro. 100N mais 0,8K. Esse N aqui, lembrando, N é o número de diárias e o K o número de quilômetros que ele vai percorrer. O turista X alugará um carro com uma mesma locadora por 3 dias e ele percorrerá 250 quilômetros. Já a pessoa Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 quilômetros. Com o intuito de economizarem com as locações dos carros e mediante as informações, os turistas X e Y alugarão os carros respectivamente nas empresas. Qual será então a resposta correta? Bom, você entendeu a questão? A questão pede o seguinte: qual vai ser mais vantajoso para o turista X e para o turista Y? A empresa 1, a empresa 2 ou a empresa 3? Veja só, primeiro nós temos que relembrar que N se refere às diárias e K se refere aos quilômetros percorridos. Eu vou apresentar aqui na sequência dos slides como seria então, certo, os valores do turista X e do turista Y relacionados a essas fórmulas da empresa 1, 2 e 3. Observe que eu vou comentando aqui, tá bom? Veja, como o turista X ele pretende locar por 3 dias e percorrer 250 km, então usando aqui a fórmula da empresa 1, 100N mais 0,8K, nós temos 100 vezes 3, que é os 3 dias percorridos, mais 0,8 vezes 250, que será o que ele vai utilizar, Nós temos então 100 vezes 3, 300, 0,8 vezes 250, 200. No total, nós temos R$500 será o gasto então do turista X com a primeira empresa. Já o turista Y, você pode observar aqui, ele vai percorrer apenas um dia, 120 quilômetros, Então, sendo assim, usando a mesma fórmula 100N, vai ser 100 vezes 1, mais 0,8 vezes 120, que é o que ele pretende percorrer, certo? Sendo assim, 100, 0,8 vezes 120 vai dar 96, e nós teremos, então, R$196 de gasto. Bom, gente, fazendo isso com as demais fórmulas do 70N mais 1,2K da empresa 2, vamos obter esse resultado, só substituir, tá certo? Em X, vamos obter 510, em Y, 214. Você pode observar aí na tela, tá certo? A multiplicação desses cálculos. Lembrando, multiplicando por 3 do turista X e 250, e o turista Y por 1 aqui e por 120 nesse outro, Já a empresa 3, com a fórmula 120N mais 0,6K, o turista X, fazendo aqui a substituição, vai gastar 510. E o turista Y vai gastar 192. Então, vejamos. O turista 1 terá uma melhor proposta usando a empresa 1, 2 ou 3. Obviamente que será com a empresa 1. O gasto dele será menor. Já o turista Y, a melhor opção para ele será a empresa 3, porque o gasto dele é 192
e os outros aqui, ó, das empresas 1 e 2, tem um valor bem maior. Assim como do X, o valor de 500 na primeira empresa, mas nas demais o valor será 510. Portanto, a resposta correta aqui seria 1 e 3, a letra D dessa questão. Então, veja, as questões com funções geralmente, né, funções aí do primeiro grau, geralmente elas vêm nesse tipo de formato. A gente vai ver outras aqui no decorrer desta aula. Mas vamos relembrar alguns detalhes importantes, alguns princípios fundamentais, né, desse assunto, função do primeiro grau ou função afim. Primeiro, gente, vamos lá. Você deve relembrar a função do primeiro grau, que é aquela função que ela possui uma equação do primeiro grau. Obviamente, quando ela possui uma do segundo grau, termos A, B e C, nós temos uma função do segundo grau, a função quadrática. Nessa aqui, em específico, vamos trabalhar a função do primeiro grau, que também é chamada de função afim. Você deve lembrar dessa tabelinha, né, na qual nós substituímos os valores que nós determinamos para x, nesse caso aqui, menos 2 até 2, né? E utilizando essa fórmula aqui da função, essa equação, nós obtemos f de x ou y. Para relembrar esse princípio aqui, eu vou fazer aqui um cálculo bem rapidinho. Você pode acompanhar. Deixa eu fazer aqui a gravação desse cálculo para você. Então, veja só. Nós temos aqui, ó, x e nós temos y, certo? A fórmula é 2x mais 3. Bom, no caso, eu vou utilizar somente o primeiro exemplo, tá certo? Para a gente ganhar um pouco de tempo, na qual a gente vai colocar menos 2 em x. Utilizando, então, a fórmula 2x, que no caso vai ser 2 vezes menos 2, mais 3, ok? Então, vamos analisar aqui, ó. Esse y aqui, no caso, é a mesma coisa do f de x, tá certo? Que está ali na tela. Então, veja só. 2 vezes menos 2, nós temos menos 4. Menos 4 mais 3, nós vamos ter menos 1, que é justamente o que está aqui nessa tabela, tá bom? Sendo assim, você pode perceber que, colocando então com menos 1, né, com menos 1 no x, usando a mesma fórmula, você vai obter 1 e assim por diante. É só para você relembrar o processo dessa tabelinha. No entanto, gente, você poderá determinar esse gráfico de uma maneira mais rápida, visualmente, usando o recurso zero da função, na qual você vai pegar essa equação aqui e você vai igualar ela a zero. Assim, observe, 2x mais 3 igual a 0. Sendo assim, vai ficar 2x igual a menos 3, pois nós mudamos os sinais quando trocamos de posição, não é isso? X, então, vai passar a ser a menos 3 dividido por esse 2, que vamos obter menos 1,5. Veja que o zero da função é o ponto onde a reta passa pelo eixo x. Já que aqui, ó, x é igual a menos 1,5, eu vou marcar aqui no eixo x, entre menos 1 e menos 2. Aqui é o ponto, tá certo? Onde nós colocamos o menos 1,5. Lembrando que aqui seria o ponto representado menos 1,5 e 0, né? Que é o zero no caso do x. Agora, há uma coisa interessante. Veja só. Esse 2x mais 3, essa parte aqui que tem o x, nós chamamos ela de coeficiente angular. E essa parte que tem o 3, termo independente, ou também chamado termo C, né? Quando nós comparamos com a completa, esse aqui seria o termo B, né? O termo A, ele vai ter na equação do segundo grau. Olha só, o termo C, o termo independente, ele é chamado de coeficiente linear. E justamente ele é onde nós vamos localizar o ponto Y. Observe aqui. Veja, o ponto X nós localizamos fazendo a resolução dessa equação aqui, certo? Ponto X.
Já o ponto no eixo y será justamente o valor que estiver aqui com o sinal, tá certo? Do termo independente, também chamado de coeficiente linear. Então, tendo esses dois pontos, nós podemos formar a reta, tá certo? Que vem do gráfico da função do primeiro grau. E quando você vai resolver uma questão, por exemplo, que pergunta qual gráfico determina tal função, usando esse recurso vai ficar bem mais fácil para você localizar. Há um detalhe também, né? Quando esse termo A, que é o coeficiente angular que nós aprendemos, ele é positivo, a reta dela será para cima, ou uma função crescente. E se esse termo A for negativo, a reta será para baixo, e nós teremos então uma função decrescente. Relembrando aqui, ó, aqui no eixo x, a resposta deu 2, por quê? Lembre, você vai resolver essa equação aqui. Resolvendo essa equação, só observando, ó, esse menos 4 viraria 4, quando eu passasse para o segundo membro, né? E ele dividiria pelo 2, portanto, a resposta do x seria 2. E, no caso, no eixo y, nós teríamos o termo independente, que é o menos 4. E da mesma forma, desse outro lado aqui, com essa função que é decrescente. Mais uma vez, o resultado dessa função aqui, né, o zero da função, dará menos 2, quando nós resolvemos, tá certo? E no eixo y, nós vamos localizar esse menos 4 aqui e formamos, então, a reta dessa função, tá certo? Bom, lembre-se sempre, coeficiente angular o primeiro, coeficiente linear o segundo. Vamos para uma questão aqui prática. O digitador. Veja, Davi trabalha como digitador autônomo. Ele cobra uma taxa fixa de R$ 5,00 e mais R$ 1,50 por cada página digitada. A partir dessas informações, qual o número de páginas X e o valor cobrado em Y? Bom, vamos lá, pessoal. Veja que nesse caso aqui nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Ó, 5, que é o valor da taxa fixa, mais 1,50 por cada página, ou seja, 1,50x. Esse x vai representar a quantidade de páginas digitadas. Então vai ficar o seguinte, ó, 5 mais 1,50x é igual a 24,50, que é justamente o valor aqui do A, que nós vamos descobrir nessa parte aqui, tá bom? Então vai ficar o seguinte, ó, 1,50x é igual a 24,50 menos o 5, que eu vou trocar aqui o sinal, né, quando eu mudo de posição, que vai dar então aqui 19,50, e esse 19,50 eu vou dividir pelo 1,50 aqui do x, portanto, nós vamos ter 13 páginas aqui nesse termo A, tá bom? Já o B, ele quer saber o valor cobrado aqui por 25 páginas. Bom, nesse caso aqui, pessoal, olha só. A fórmula, mais uma vez, 5 mais 1,50x. Esse x aqui não é a quantidade de páginas. Se é 25, eu vou substituir ele direto por 25. Então, 5 mais 1,50 vezes 25. Nesse caso aqui vai dar 37,50, que mais 5 vai gerar R$ 42,50. Observação. Você pode observar também que eu poderia resolver essa questão também pela regra de 3, né? Colocando aqui, ó, 5 sobre x está para 12,50 por 24,50. Mas como o assunto aqui está relacionado a funções, eu estou apresentando a você como se resolveria através da fórmula. Mas, obviamente, você poderia também fazer pela regra de 3, tá bom? Olha só essa outra questão. A corrida, adaptada de Dante 2012. Existem muitas questões que caem em Enem e outros tipos vestibulares, concursos, que apresenta gráficos. E muitas pessoas têm dificuldade de interpretar esses gráficos. E uma dessas questões é essa. Veja só. Um rapaz desafiou seu pai para uma corrida de 100 metros. O pai permitiu que o filho começasse a corrida 30 metros à sua frente. Um gráfico bastante simplificado dessa corrida é dado ao lado. Então, veja, o pai, representando esse aqui, e o filho
que teve a vantagem dos 30 metros. Todos os dois, eles vão percorrer 100 metros. Lembrando que o filho está com a vantagem, né? Pelo gráfico, como é possível dizer quem ganhou a corrida e qual foi a diferença de tempo? Veja, lembre, esse aqui representa o gráfico do pai e esse representa o gráfico do filho, que saiu 30 metros à frente. Olhando assim para o gráfico, dá a impressão, ó, quem ganhou a corrida aqui, ó, dá a impressão que é esse, né? Ó, que no caso seria o filho. Mas precisamos interpretar bem direitinho isso. O que significa esse ponto aqui do filho e esse aqui do pai? Observe. Vamos observar primeiro do pai. Veja, o pai chegou aos 100 metros em 14 segundos. Já o filho, ele chegou aos 100 metros aos 17 segundos. Entendeu? Então, quem ganhou a corrida foi o pai, apesar do filho ter a vantagem de 30 metros à frente. Mas ele ganhou porque ele chegou em 14 segundos e o filho chegou em 17. Agora, convenhamos, olhando só o gráfico assim, não dá a impressão que quem ganhou é quem está aqui na frente? Mas justamente quem está aqui na frente é porque demorou mais tempo. Percebeu? Então, esses gráficos precisam ser analisados com muito cuidado para que você não possa errá-los. Então, a diferença foi de 3 segundos, não é isso? A pergunta B. A que distância do início o pai alcançou o filho? Veja, o pai e o filho, eles se encontraram aqui nesse ponto, né? Então, se é distância é essa reta Y aqui, portanto, ele alcançou ele aos 70 metros, certo? E C. Em que momento depois do início da corrida ocorreu a ultrapassagem? Veja, em que momento, em que tempo? Se foi nesse ponto aqui, perceba que o tempo foi o quê? 10 segundos. Depois de 10 segundos, então, o pai ultrapassou, então, o filho. Então, em resumo aqui, ó, o pai ganhou a corrida, tempo de 14 segundos, como nós vimos aqui, né? Ó, 14 segundos o pai, o filho teve 17 segundos, 3 segundos de diferença. A que distância do início o pai alcançou o filho? Letra B, 70, ok? E, na verdade, em que momento do início ocorreu a ultrapassagem? A gente viu aqui que foi os 10 segundos. Muito bem, gente. Então, nesta aula é só isso. Na próxima aula, nós vamos ter uma breve revisão sobre função do segundo grau ou função quadrática. Depois teremos também a função exponencial, depois função seno, função cosseno e assim por diante. As demais funções, tá certo? Isso é importante porque é um assunto um pouco complexo e a gente precisa então relembrar, tá certo? Porque caem muitas questões de funções no Enem, em vestibulares, SAEP e tantas outras que virão para vocês fazerem aí no futuro, tá bom? Então, um abraço para você e até a próxima videoaula.